Olá pessoal, estamos novamente apresentando mais uma videoterapia aqui para vocês dessa semana. Agradeço a todos que estão nos visualizando, agradeço a todos vocês que estão começando a compreender o que é verdadeiramente a dependência química. Hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa que o dependente químico ele tem ao sair da clínica. Não são todos, mas a grande maioria tem. Primeiramente, vamos falar da realidade que é rejeitada. O indivíduo, quando chega na sociedade, e ele já passou por experiências de internações, certo? Em clínicas, e o que acontece? Muitos deles estão rejeitando a realidade da vida. Eles estão rejeitando o modo de viver na vida social. Quando é explicado, certo, nas videoterapias, quando é explicado também nos ambientes que a gente frequenta, certo, nas clínicas, a gente explica, nós explicamos com toda a ênfase, toda a situação que o dependente químico deve se transformar a sua personalidade. E o que acontece? Muitos estão fazendo de uma maneira totalmente diferente. Ele se forma um mecanismo de defesa que a realidade é rejeitada. E essa realidade sendo rejeitada, ele se isola. Quando ele se isola socialmente, e ele não procura participar das reuniões, ele não procura participar de uma vida social sem a bebida, sem a droga, certo? O que começa a acontecer? Ele entra no isolamento social, que tem tendência a voltar a si mesmo. Ele volta a si, não volta para os outros. Não volta para a família, não volta para a sociedade e não volta para as reuniões que é explicado dentro das clínicas. Outra, ele fica agressivo. Agressivo porque trata-se de um curto-circuito entre o estímulo e a ação. Ele não tem estímulo e ele não tem ação para frequentar as prioridades sociais, certo? Então ele nega toda essa situação. Outra aqui que nós temos, né? Com esse ato a pessoa inconscientemente, por ser doente, certo? Procura remover a si toda consideração da sua própria realidade. Outra, sem planificação, ou seja, sem pensar no que deve ou que não deve fazer, ok? Outra, prepotência, ele começa a ficar prepotente perante as situações a serem enfrentadas. Com essa prepotência, a única coisa que pode envolver o caráter do dependente químico, certo? É buscar a droga e o álcool novamente, por ser prepotente demais. Ok? É um pedido disfarçado. Outra, desafio. Ele não sabe desafiar. Por quê? Porque não aprendeu que o programa de recuperação, ele tem que desafiar a própria vida, tem que desafiar e ter coragem de enfrentar a realidade da vida. São essas situações que eu esbocei aqui, certo? Que está aumentando cada vez mais a área da dependência química. Nós temos agora 1.600.000 pessoas. Onde que nós vamos colocar todo esse pessoal? Só essa semana foi internado 5. E agravantes, bem agravantes mesmo. Outra, os desafios da vida. Nós temos que ter desafios da vida. Se não tiver desafios para enfrentar a vida em cima de um programa de recuperação, que é os 12 passos, ele vai ficar impulsivo. E ele ficando impulsivo, certo, consiste em assimilar transitoriamente uma pessoa real ou representar um papel
da mesma maneira que ele representava antigamente. Como ele não representa outro papel na vida dele, outra personalidade, ele cai representando o mesmo papel de antigamente. Outra projeção, ele começa a se projetar nas outras pessoas. Aquele bebe, por que aquele pode beber e eu não posso? Por que aquele pode se drogar e eu não posso? Aí ele começa a se projetar nas pessoas, aí onde que ele vai de novo voltar a recair novamente. Outra situação, certo? Negação. Ele começa a negar os problemas de fato, certo? Um motivo da negação consiste em criar bloqueios e de certas percepções do mundo externo. O que quer dizer isso? Certo? Eu bloqueio todas as situações externas, não sei lidar com as minhas situações internas e vou buscar a droga e o álcool novamente ou qualquer medicamento que eu fujo da minha realidade. Outra, fixação. Eu fixo nas pessoas nas quais elas estão bem, certo? E eu ainda não consegui ultrapassar essa barreira. Então, nessa projeção, certo? É um comportamento contra os perigos que vêm de fora. E ele não sabe lidar com essa situação. Por quê? Porque ele não está praticando um programa de recuperação. Mas se o perigo vem de dentro, aí é que é a situação. Sua própria alergia é colocada em crise, projetando o perigo que é transferido ou exteriorizado, sendo dessa forma eliminado. E pode ser de duas maneiras: transferindo o mal-estar pelo qual está passando para o outro. Ele começa pelo mal-estar interior dele, que ele está passando, ele projeta em outras pessoas, principalmente nas famílias, ou principalmente nos amigos que frequentam reuniões. Ele projeta o que está mal dentro dele, se projeta nas outras pessoas. A gente vê muito em clínicas isso, certo? Quando a pessoa vem pela primeira vez, tudo que está dentro dele, no seu subconsciente, de ruim, de lá de fora, certo? No uso da droga, do álcool, principalmente do crack, da cocaína, né? O alcoólatra também tem muito disso. Ele projeta todo o interior, a falta da família, a falta daqueles amigos, da ativa, e ele projeta em cima das outras pessoas. Quando ele sai lá fora e ele continua se projetando dessa maneira, ele pega, ele recai. Outra, certo? Ele atribui aos outros os motivos que explicariam as próprias perturbações. Ele já está perturbado interiormente, certo? E começa a explicar para as outras pessoas a sua perturbação em vez de trabalhá-las. Em vez de procurar no NA e no AA, ou num grupo de pessoas, certo? Que possam ajudar. Aí ele não procura ajuda. Outra, fixação. É um mecanismo de defesa que projeta a pessoa do medo de destruição pelo confronto pessoal. Porque na vida social existe o confronto pessoal, principalmente no trabalho, principalmente com a família, principalmente no esporte que ele pratica. Quando ele tem essa fixação, ele se fixa, ele quer ser igual a outra pessoa, que ele não pode ser igual a outra pessoa, ele tem que ser ele mesmo. Aí o que acontece? É um perigo para a recaída. Por isso precisa o amadurecimento. Se ele não se amadurecer, essa química do cérebro, que nem eu falei a semana passada, certo? Ele tomba de novo, ele recai. Outra, negligenciar o presente, certo?
Como posso, através desse mecanismo, ele tem um impulso ou um sentimento que é inconscientemente deslocado de um objeto ou pessoa original para outro substituto, certo? Então o que acontece? Ele negligencia as coisas boas que está vindo para ele, e quando ele negligencia essa situação, ele vai procurar o quê? O efeito Popeye. Ele vai procurar uma compulsão, uma obsessão de uma recaída novamente, que o próprio subconsciente passa essa informação para o cérebro dele, certo? O dependente químico passa a culpar, ou hostilizar seus familiares, a empresa, sociedade, forma de não querer reconhecer que seus impulsos, certo, agressivos e seus temores se originaram da mesma maneira abusiva de usar álcool ou outros tipos de drogas. Vamos ver de novo outra situação. A realidade é transformada. Para você se transformar realmente, você que é dependente químico, você tem que transformar essa realidade. De que maneira? Certo? Onipotência. Nós temos que ser onipotentes perante as nossas situações, perante as nossas frustrações, perante a vida. Porque o dependente químico, quando era usuário, certo, frequentemente, ele não sabia usar a onipotência na sua própria realidade. Aí o que acontece? Vem a justificativa. Ele começa a justificar em cima das outras pessoas. E essa justificativa, ele vai receber um não, e ele poderá voltar a usar álcool e droga novamente. É uma das qualificações de recaídas que eu estou passando nessa videoterapia, para os familiares reconhecer aonde que os filhos estão começando a recair novamente. Não são os olhos vermelhos, as dores de cabeça, certo? E sim, é que ele está abrindo a sua onipotência, que são fantasias que vêm do seu subconsciente, certo? Que formam um foco, que vem a justificativa. Quando ele começa a justificar, certo, que não pode trabalhar hoje, ele justifica, está chovendo, está fazendo muito calor, hoje eu estou doente, mas ele precisa ir trabalhar, certo? Então ele começa a fazer todas essas situações para recair novamente. Aí depois vem o quê? Autoagressividade. Ele começa a ficar agressivo com as famílias, com os amigos, certo? Nos estudos, ele começa a ficar agressivo com as outras pessoas, no qual essa agressividade vai tornar, certo, ele ficar com mais agressividade ainda. O seu nervoso vai começar a montar uma química, um foco totalmente diferente em seu cérebro, onde que ele vai começar a procurar soluções no álcool e na droga novamente. Outras coisas. Compensação. Muitas vezes vai em umas festas, ou ele tem uma situação dentro da sua família, ou ele tem uma situação com a sua namorada, ou a sua namorada com a situação com o seu namorado, que não sabem se dialogar, não sabem conversar. Aí o que acontece? Voltam na droga e no álcool novamente. Outro, a realidade é rejeitada, de uma formação reativa, a pessoa pensa, sente e faz o contrário que seu instinto manda. Ele fazendo o contrário disso, ele vai buscar o álcool e a droga. E para terminar, certo, que eu coloquei nos esboços todos aqui, certo, os seus impulsos é também chamado de transformação ao contrário.
Ele, antes de transformar pelo lado positivo, vou dar um exemplo, a mulher separa dele. Às vezes a mulher separou que está cansada dele. Quantas separações nós não enxergamos aí, não vemos aí a olhos abertos, quantas situações que não acontecem. Mas o que acontece? Ele pega e ele rejeita essa realidade. Ele rejeitando essa realidade, ele vai procurar a bebida e a droga. Antes de procurar uma ajuda, uma força maior que pode ajudá-lo, ele vai procurar uma força no efeito Popeye, certo? A droga e o álcool. Meus amigos, tudo que foi falado aqui, certo? Nesses poucos minutos, certo? É para vocês entenderem que a drogadição é um caso muito sério. É um caso muito sério. Nós estamos internando pessoas jovens demais que vêm de uma maneira totalmente brusca, certo? E a sua mente não está funcionando como deveria funcionar. É um processo longo. Eu pediria até aos meus amigos que têm clínicas, certo? Que talvez pode ser um parâmetro, que pode ser uma coisa que eu estou inventando e não é. Nós temos que aumentar mais os meses de recuperação. 6 meses de recuperação para 1/6 dos dependentes químicos não está mais adiantando. Tem que ser pelo menos mais até 1 ano, para a pessoa mudar totalmente essa química do cérebro. Meu muito obrigado para todos vocês, uma boa Páscoa, que Deus ilumine vocês todos, obrigado por aqueles que acompanham, certo? Nós na Fênix, certo? Estou agradecido imensamente por tudo que vocês estão fazendo, telefonando. Já temos clínicas, certo, para pacientes que não têm possibilidade de pagamentos. Já estamos providenciando no Brasil todo e temos as informações dadas para vocês no Face, certo, no YouTube, e agora nós vamos colocar a semana que vem no Google. Então, quando vocês quiserem procurar, basta nos acionar, basta nos telefonar, que a gente explica com mais ênfase toda essa situação que está acontecendo no Brasil. E olha que a situação não está sendo brincadeira não, certo? O índice de desemprego está maior, as pessoas estão bebendo mais, não estão sabendo superar, certo, os seus filhos, a sua família, não estão sabendo lidar com isso, e nós estamos pegando muitas recaídas. Muitos recaídos estão voltando nas clínicas novamente. Meu muito obrigado e uma boa Páscoa para vocês todos. Obrigado.